Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada pelo conhecimento. Hoje, eu quero começar com uma provocação. Uma daquelas que nos fazem parar e repensar tudo o que achamos que sabemos sobre o nosso trabalho e sobre como o mundo funciona. Imaginem um mundo onde a palavra gestão ou management mal existia. Onde o conceito de estratégia corporativa era apenas um esboço vago e onde os trabalhadores eram vistos apenas como engrenagens de uma máquina. E não como cérebros pensantes. Parece distante, não é? Mas esse era o mundo antes de Peter F. Drucker. Hoje, vamos desvendar as páginas de Classic Drucker, uma obra que reúne a essência do pensamento deste homem que, sem exagero, inventou a gestão como a conhecemos. O que é fascinante, e que vocês vão perceber ao longo da nossa conversa hoje, é que Drucker não falava apenas de lucros ou de estruturas hierárquicas. Ele falava sobre pessoas, sobre a sociedade, acima de tudo, sobre a liberdade e a responsabilidade de cada indivíduo em um mundo de organizações. Preparem-se, porque as lições que vamos explorar agora não são apenas sobre como gerir uma empresa, são sobre como gerir a própria vida. Vamos começar pelo que eu considero o pilar fundamental de toda a filosofia de Drucker, algo que ele chamou de gerir a si mesmo. É interessante notar que, historicamente, as pessoas não precisavam se preocupar com isso. Se você nascesse filho de camponês, seria camponês. Se o seu pai fosse ferreiro, você seria ferreiro. As opções eram inexistentes. Mas hoje, vivemos em uma era de oportunidades sem precedentes. No entanto, Drucker nos alerta com uma clareza cortante: com a oportunidade vem a responsabilidade. As empresas de hoje não gerem mais as carreiras dos seus funcionários, nós é que temos de ser os nossos próprios CEOR. E para fazer isso, precisamos responder a uma pergunta que parece simples, mas é devastadora: quais são os meus pontos fortes? Drucker argumenta que a maioria das pessoas acha que sabe no que é boa, mas geralmente está errada. Mais frequentemente, sabemos o que não conseguimos fazer. Mas a verdade brutal é que ninguém constrói uma vida ou uma carreira baseada em fraquezas. A excelência só pode ser construída sobre a força. Para descobrir essas forças, Drucker sugere uma prática que ele mesmo usou por décadas, chamada análise de feedback. A ideia é simples, mas poderosa. Sempre que você tomar uma decisão importante ou realizar uma ação-chave, escreva o que espera que aconteça. 9 ou 12 meses depois, compare os resultados reais com as suas expectativas. Se fizer isso consistentemente, em 2 ou 3 anos, você verá claramente onde estão seus pontos fortes. E mais importante, verá onde a sua arrogância intelectual está causando ignorância incapacitante. Seguindo essa linha de autoconhecimento, há um outro aspecto que Drucker ilumina de forma brilhante: a forma como trabalhamos. Assim como temos pontos fortes, temos modos de performance. E um dos exemplos mais clássicos que ele usa é a distinção entre leitores e ouvintes. É fascinante como ignorar essa característica básica pode destruir carreiras. Pensem no general Dwight Eisenhower. Quando ele era comandante supremo na Europa, era o favorito da imprensa. As suas conferências eram brilhantes. Por quê? Porque as perguntas eram submetidas por escrito antes, e ele as lia. Ele era um leitor. Mas quando se tornou presidente, ele continuou o estilo de seus antecessores, Roosevelt e Truman, que eram ouvintes natos e adoravam conferências de imprensa abertas. O resultado? Eisenhower divagava, perdia o fio da meada e parecia confuso. Ele não sabia que era um leitor e tentou atuar como um ouvinte. Anos depois, Lyndon Johnson destruiu sua presidência pelo motivo oposto: ele era um ouvinte que tentava ser um leitor. Saber como você absorve informação e como você performa não é um detalhe, é a base da eficácia. Agora, expandindo essa visão do indivíduo para a organização, entramos em um dos conceitos mais profundos de Drucker, a teoria do negócio. É curioso observar como grandes empresas, que parecem invencíveis, de repente começam a falhar. Olhamos para General Motors ou para a IBM em seus momentos de crise e nos perguntamos: o que aconteceu? Ficaram preguiçosos? Arrogantes? Drucker diz que não.
O problema é que a teoria sobre a qual o negócio foi construído já não condiz com a realidade. Toda organização opera baseada em suposições sobre o mercado, sobre o cliente, sobre a tecnologia e sobre as suas próprias competências. Quando essas suposições se alinham com a realidade, a empresa voa. Mas a realidade muda. Vejamos o caso da IBM. No início, eles tinham a teoria de que o computador era uma ferramenta para cálculos científicos e grandes empresas. Eles construíram um império com os mainframes. Mas então, apareceram dois garotos numa garagem criando algo chamado computador pessoal. A IBM, com toda a sua inteligência, olhou para aquilo e disse: isso não serve para nada sério. A teoria do negócio deles os cegou para a mudança fundamental no mercado, a democratização da computação. O mesmo aconteceu com a GM, que por décadas operou com a suposição de que o mercado americano de carros era segmentado por renda. Você comprava um Chevrolet quando era jovem, um Pontiac quando era promovido, e um Cadillac quando chegava ao topo. Essa teoria funcionou maravilhosamente bem até que o mercado mudou e as pessoas começaram a comprar baseadas no estilo de vida, e não apenas na renda. A lição aqui é que nenhuma teoria do negócio é eterna. Ela deve ser testada, desafiada e, eventualmente, abandonada antes que arraste a organização para o abismo. E isso nos leva naturalmente ao tema da inovação. Drucker trata a inovação não como um lampejo de genialidade ou um momento eureka imprevisível, mas como uma disciplina organizada. Ele desmistifica a ideia do empreendedor romântico e propõe que a inovação é trabalho duro e sistemático. Ele identifica 7 fontes de oportunidades inovadoras, e a mais interessante delas é, talvez, o sucesso inesperado ou o fracasso inesperado. Pense no caso do Ford Diesel, o maior fracasso da história automotiva até então. A Ford planejou tudo meticulosamente, baseada nas melhores pesquisas de mercado. Mas o carro foi um desastre. Em vez de apenas lamentar, a Ford analisou o fracasso e percebeu que a segmentação do mercado por renda, como mencionei antes, tinha acabado. Isso abriu caminho para o Ford Mustang, um carro desenhado para um estilo de vida, que se tornou um sucesso estrondoso. O fracasso inesperado do Edsel foi a semente da inovação do Mustang. Drucker nos ensina que devemos olhar para essas anomalias não como problemas a serem resolvidos ou varridos para debaixo do tapete, mas como sinais de que a realidade mudou e que uma nova oportunidade surgiu. Avançando para a prática diária da gestão, Drucker é categórico sobre a tomada de decisão. Para ele, tomar decisões não é apenas escolher entre alternativas, é um processo sistemático. E o maior erro que os executivos cometem é tratar situações genéricas como se fossem eventos únicos e excepcionais. A maioria dos problemas que uma empresa enfrenta são sintomas de problemas estruturais subjacentes. Se você tratar o sintoma, o problema volta. Se você tratar a causa raiz, você cria uma regra, uma política, e resolve o problema de uma vez por todas. Um ponto fascinante sobre a tomada de decisão em Drucker é a defesa do dissenso. Ele conta a história de Alfred Sloan, o lendário líder da GM. Em uma reunião, Sloan propôs uma decisão e perguntou se todos concordavam. Todos disseram que sim. Sloan então disse: proponho que adiemos a discussão para a próxima reunião para nos darmos tempo de desenvolvermos desacordo e talvez compreendermos sobre o que é, de fato, a decisão. Drucker acreditava que sem o atrito de opiniões divergentes, não há decisão, apenas aprovação do que é óbvio ou confortável. O consenso rápido é, muitas vezes, o inimigo da decisão eficaz. Mas quem toma essas decisões? E quem executa o trabalho? Aqui entramos em uma das transformações sociais mais significativas que Drucker identificou, a ascensão do trabalhador do conhecimento. No passado, você podia dizer a um trabalhador manual o que fazer, como fazer e quão rápido fazer. O capataz sabia mais do que o operário. Hoje, isso é impossível. Um gerente de hospital não pode dizer a um neurocirurgião como operar. Um diretor de marketing não pode dizer a um programador de software como escrever o código. Isso muda fundamentalmente a relação de poder. O trabalhador do conhecimento possui os meios de produção, o seu conhecimento está na sua cabeça.
Se ele sair da empresa, ele leva o capital com ele. Portanto, diz Drucker, eles não devem ser geridos como subordinados, mas como associados ou voluntários. Eles precisam ser persuadidos, não comandados. Eles precisam de autonomia. E, acima de tudo, eles precisam ver sentido no que fazem. Isso nos leva a olhar para um setor que muitas vezes é ignorado pelos gurus de negócios, as organizações sem fins lucrativos. Drucker argumenta, de forma surpreendente, que as empresas têm muito a aprender com organizações como o Exército da Salvação, as Escoteiras ou a Cruz Vermelha. Por quê? Porque essas organizações gerem voluntários. Elas não podem usar o salário como alavanca de controle. Elas precisam liderar através da missão. Um voluntário só trabalha se acreditar na causa e se vir resultados. Em um mundo onde os talentos mais brilhantes podem escolher onde trabalhar, as empresas tradicionais precisam adotar essa mentalidade. Precisam oferecer uma missão clara, valores fortes e a oportunidade de contribuir significativamente. O trabalhador do conhecimento moderno é, em essência, um voluntário que por acaso é pago. Ele está lá porque quer, e se a missão da empresa deixar de ressoar com seus valores, ele partirá. Conectando todos esses pontos, chegamos ao conceito de eficácia versus eficiência. Drucker é famoso pela frase: eficiência é fazer as coisas da maneira certa, eficácia é fazer as coisas certas. Não adianta nada ser incrivelmente eficiente em produzir algo que ninguém quer comprar, ou em executar uma tarefa que nem deveria existir. A gestão moderna, muitas vezes, fica obcecada com a eficiência, com o corte de custos, com a velocidade, e esquece a eficácia. Drucker nos lembra constantemente de levantar a cabeça e perguntar: o que é que realmente importa? O que é que realmente contribui para o exterior, para o cliente? Porque, lembrem-se, dentro da empresa só existem custos, os resultados existem apenas do lado de fora. E falando em lado de fora, não podemos ignorar a visão de Drucker sobre a nova sociedade de organizações. Vivemos em um ecossistema complexo de instituições especializadas. Nenhuma instituição é uma ilha. O hospital precisa da universidade para treinar médicos, a empresa precisa do governo para infraestrutura e leis. O governo precisa das empresas para gerar riqueza. Essa interdependência traz à tona a questão da responsabilidade social. Mas Drucker, com sua lucidez habitual, adverte contra a tentação de as empresas tentarem resolver todos os problemas do mundo. Uma organização deve ter foco. Se um hospital tentar ser também uma escola, uma agência de habitação e uma igreja, ele falhará na sua missão principal de curar doentes. A responsabilidade social de uma empresa, primeiramente, é não causar danos e ser eficaz na sua própria missão específica. Só assim ela contribui verdadeiramente para a sociedade. À medida que caminhamos para o final desta análise, é impossível não notar a ênfase de Drucker na comunicação e na informação. Muito antes da internet se tornar o que é hoje, ele já falava sobre a organização baseada na informação. Ele previu que as hierarquias iriam achatar. Por quê? Porque as camadas de gestão intermédia serviam, tradicionalmente, como retransmissores de informação. Num mundo onde a informação flui livremente e onde os especialistas na base sabem mais sobre o seu trabalho do que os chefes, essas camadas tornam-se obsoletas. A organização do futuro, dizia ele, assemelhar-se mais a uma orquestra sinfônica do que a um exército. Na orquestra, você tem centenas de músicos e um maestro. Não há submaestros intermediários dizendo ao violinista como tocar. Cada músico sabe a partitura, a missão e a estratégia, e sabe como o seu trabalho se encaixa no todo. É a responsabilidade individual pela informação e pela comunicação que mantém a orquestra unida. Para encerrar, gostaria de refletir sobre o legado duradouro de Peter Drucker. Ele levou a gestão de uma prática técnica para uma arte liberal, uma disciplina que lida com a natureza humana, com a comunidade, com a ética e com a filosofia. Ler Classic Drucker não é apenas aprender a gerir um negócio, é aprender a navegar na complexidade do mundo moderno com integridade e propósito. Ele nos ensina que o futuro não é algo que simplesmente acontece, é algo que nós criamos através das nossas decisões e ações de hoje.
Seja você um CEO de uma multinacional, um gerente de uma pequena equipe, um líder de uma ONG ou alguém que está apenas começando a carreira. Os princípios de Drucker são um farol. Eles nos lembram que, no final das contas, a gestão diz respeito a seres humanos. Diz respeito a tornar as forças produtivas e as fraquezas irrelevantes. Diz respeito a criar valor, não apenas para os acionistas, mas para a sociedade como um todo. Espero que este mergulho nos pensamentos de Drucker tenha sido tão estimulante para vocês quanto foi para mim. Que possamos levar adiante essa ideia de que a eficácia pode ser aprendida, e que a responsabilidade de moldar o futuro está, inegavelmente, em nossas mãos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima exploração de grandes ideias.